Vamos agora para a nossa aula de português. Lembrando que nós já iniciamos com a apostila do segundo bimestre, ok? Então, português, nós também estaremos utilizando a apostila do segundo bimestre. Então, abram aí, lá na página 4, capítulo 4 também. Direito das crianças. Vocês sabiam que vocês também têm direitos? Que direitos? Vamos conhecer? Existe um órgão do governo chamado ECA. O nome é engraçado. Se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. E com esse estatuto foi criado algumas leis importantes para as crianças. Foram criados então alguns direitos e deveres para as crianças. Então as crianças têm direitos em várias coisas. Por exemplo, quando nasce, a ter um nome, um sobrenome registrado e muitas outras coisas mais. Então agora nós faremos a leitura aqui da página 4 com esse texto aqui bem bacana. Quem escreveu esse texto aqui foi o Fabiano dos Santos Piuba. O nome do texto é Toda Criança tem o Direito de Ler o Mundo, pela editora Cortez, né? Foi escrito em São Paulo em 2009. Vamos conhecer então? Olha lá. Toda criança tem o direito de ler o mundo. Toda criança tem o direito de ler as nuvens, os bichos, as pessoas, os lugares, as coisas. Toda criança tem um direito de aprender a ler e a viajar no universo das palavras que moram nos livros. Toda criança tem um direito de ler na escola com o carinho da professora. Toda criança tem o direito de ler na biblioteca, na companhia dos livros. Toda criança tem o direito de ler em casa, com os pés para o ar. Toda criança tem o direito de ler na sombra da árvore. Toda criança tem o direito de ler na roda de amigos. Toda criança tem o direito de ler no aconchego com os pais. Toda criança tem o direito de crescer com os livros, fazendo parte da sua vida e da sua história. Toda criança tem o direito de ler, escrever e reinventar o mundo. Que bacana, né? Então aqui está falando sobre os direitos de ler o mundo. Mas como assim? Como nós podemos ler o mundo? Aqui no comecinho fala que as crianças têm direito de ler as nuvens, os bichos, as pessoas, os lugares e as coisas. Como nós podemos ler uma nuvem? O que ela vai estar escrito? Nem sempre. Lembra que nós aprendemos que nem sempre leitura são ler palavras. Às vezes nós lemos sinais, gestos, a expressão do corpo também é uma leitura. Então, quando nós lemos o mundo, nem sempre é através das palavras, mas através de observar as ações. Por exemplo, como nós podemos ver uma nuvem, ler uma nuvem? Quando nós olhamos para o céu e vemos uma nuvem que tem forma de alguma coisa, que parece ser engraçado. Fala assim, nossa, aquela nuvem parece um cachorro. Nós estamos fazendo uma leitura daquilo. Então, leitura nem sempre é ler o que está escrito. Nós também podemos ler coisas que não estão escritas. Legal, né? Por que vocês acham que os direitos das crianças foram criados? Eu acho que foi criado para que as crianças realmente cumpram, porque teve um tempo em que, infelizmente, as crianças não estavam podendo ser crianças. Há muito, muito tempo atrás, as pessoas não viam as crianças como crianças, viam elas como mini adultos. E elas tinham que fazer o trabalho e o papel de um adulto e deixava de ser criança. Elas não podiam brincar, não podiam estudar, porque tinham que trabalhar. Infelizmente, essas crianças sofreram muito. Por isso, foi criado esse estatuto e foi criado e dado para as crianças esse direito. Vocês sabiam que brincar também é um direito? Sim, vocês também têm o direito de brincar, de estudar. Então, nós temos que fazer valer todos os nossos direitos, né? Olha lá, no Trocando Ideias aqui, na pergunta 2, está perguntando bem assim, ó. O que é o direito à leitura proporciona à vida das crianças? Será que a leitura é importante?
Com certeza, é através dela que nós podemos conhecer muitas coisas, não é verdade? Aqui no texto mesmo fala que nós podemos viajar no universo das palavras que moram nos livros. Nós podemos viajar e conhecer muitas coisas diferentes que às vezes a gente nunca nem ouviu falar. Então, por isso que é importante a leitura, né, na nossa vida, porque através dela nós realmente podemos conhecer o mundo, conhecer coisas que nós nunca imaginaríamos que existisse, sabia? Então, por isso que é tão importante essa leitura e por isso que é tão importante defender esse direito das crianças de fazerem a leitura. Mas para nós lermos, nós temos que aprender, não é verdade? E para isso nós precisamos estudar, tá certo? Então, agora nós vamos responder aqui na página 5 as perguntas de interpretação do texto, tá certo? Eu vou falando aqui com vocês e nós vamos respondendo. Olha lá, pergunta 1. Segundo o texto, o que seria ler o mundo? O que seria ler o mundo? Ler as coisas que estão escritas, será? Antes de nós lermos, nós fazemos o quê? Nós imaginamos, né? Então, quando nós lemos o mundo, primeiro nós vamos imaginar e depois nós vamos compreender, entender as coisas que acontecem no mundo, buscar o significado. Então, quando nós lemos o mundo, é como nós entendemos as coisas que estão passando pelo mundo. Nós entendemos esse significado dessas coisas. Nós conseguimos fazer essa leitura. Pergunta 2. Ilustre o modo de ler que você achou mais interessante no texto. Essa aí é pessoal. Porque aqui fala, olha lá, que a criança tem direito de ler na escola com o carinho da professora. Ela tem direito de ler na biblioteca, na companhia dos livros. Ela tem direito de ler em casa, com os pés para o ar. Ela tem direito de ler na sombra das árvores. Ela tem o direito de ler na roda de amigos. E ela tem o direito de ler no aconchego com os pais. Qual foi o modo de leitura que você mais gostou? Eu gosto muito de ler na sombra das árvores, com os pés para cima também, né? E no aconchego. No meu caso, vai ser no aconchego com a minha filha. Acho muito gostoso esse tipo de leitura. Então, vocês irão desenhar aqui qual foi o tipo de leitura que você mais gostou, tá bom? Na pergunta 3 está escrito assim, olha. O último verso desse poema diz que toda criança tem o direito de ler, escrever e reinventar o mundo. Como é possível reinventar? O mundo já existe, mas como é possível reinventar esse mundo? Então, vocês vão escrever aqui, tá? Como vocês acham que é possível reinventar o mundo? Então, ó, às vezes melhorar, né? Nós podemos reinventar o mundo melhorando, tirando as coisas ruins, imaginando as possibilidades, né? Imaginando soluções para as coisas ruins do mundo e colocando coisas boas. É uma forma também de reinventar o mundo. E quando nós falamos sobre ler as pessoas, como será que é possível ler as pessoas? Da mesma forma que nós podemos ler lá, ler uma nuvem, ler o bicho, ler lugares, são através das expressões. Vocês sabiam que existe uma coisa chamada leitura corporal? Nem sempre é preciso você dizer ou você escrever, por exemplo, um sentimento. O corpo, ele também transmite o que você, por exemplo, deseja. Então, nem sempre você precisa falar. Por exemplo, quando você tá bravo, tá zangado, tá de bico, o corpo tá se expressando. Olha lá, o que você vai fazer? Vai cruzar os braços, vai fechar a cara. Então, quem te vê vai fazer uma leitura corporal, vai fazer uma leitura sobre as suas expressões querem dizer. Ou quando você tá feliz, tá todo sorridente, né? Você também tá demonstrando a leitura. Então, igual eu falei antes, nem sempre leitura
é o que está escrito. Nós podemos ler também situações, nós podemos ler gestos e expressões, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido também. Então, em português, nós faremos só essas 2 páginas hoje, tá bom? Tchau!